que eu estou dizendo que existem raças que seriam mais avançadas, mais propensas à modernidade, mais propensas a serem civilizadas. Essa era a ideia do cara, galera. Esse cara estava na França, mas as suas ideias influenciaram o mundo todo. Então, quando as ideias do francês Conde de Gobineau chega no Brasil e vai influenciar autores como é o caso de Nina Rodrigues e Oliveira Viana, vai começar-se a construir a ideia de que o Brasil ele é atrasado. Por quê? Porque a grande maioria da nossa população ou era negra ou era mestiça, que o Brasil precisava de ser embranquecido, porque ao embranquecer a população eu conseguiria desenvolver o meu país, porque afinal de contas a raça branca aí era considerada mais moderna. Esse discurso do embranquecimento começa a mudar de figura ali entre as décadas de 1920 e 1930. Alguns autores merecem ser mencionados neste processo, que são os autores modernistas, que constituem a que vocês estudam lá na literatura, né, do modernismo brasileiro, na década de 20, tá? E um cara chamado Gilberto Freire. Controverso, cuidado, tá? Não temos que... Aqui nas aulas de sociologia, a gente não aceita de forma passiva tudo que a gente ouve. A gente tem que saber fazer a crítica. Tá bom? Então vamos lá conhecer um pouquinho do Gilberto Freire. Para tentar sumarizar algumas das principais ideias do Gilberto Freire, eu acho que vale a gente lembrar da escrita desse livro aqui, chamado Casa Grande e Senzala, um calhamaço, tá? Que busca fazer uma reconstrução histórica do Brasil escravista, de como o Brasil se organizava na época em que havia escravidão. O nome Casa Grande e Senzala faz exatamente alusão a isso. Para quem ainda não captou, Casa Grande era a casa onde o senhor morava, o dono das terras, os grandes fazendeiros, e a senzala era o lugar onde os negros dormiam, né, entre um dia de trabalho e outro, que se assemelhavam muito mais a celas, né, a prisões, que eram lugares absolutamente inóspitos, escuros, onde viviam ali os escravos separados da Casa Grande. Então existia a Casa Grande, onde o senhor estava lá vivendo com todos os luxos, e existia essa senzala também ali na fazenda, com nenhum luxo, com nenhum conforto, se assemelhando a uma prisão para aqueles escravos descansarem entre um dia de trabalho e outro. O Gilberto Freire, ao escrever esse livro, foi lançado em 1933, aliás, um pequeno parêntese, ele faz parte de um momento do pensamento intelectual, social brasileiro, que ficou conhecido como Geração de 30, da qual fazem parte outros autores, como é o caso do Sérgio Buarque de Holanda e do Caio Prado Júnior. Todos esses autores que eu mencionei agora, junto ao Gilberto Freire, eles estavam ali tentando responder a uma pergunta que seria: quem é o brasileiro? O que é o Brasil? Vocês têm que lembrar que, embora a gente tivesse conquistado a independência em 1822, 100 anos antes, a gente ainda não tinha essa ideia de um povo brasileiro, uma ideia homogênea do que é a nação brasileira. Então todos esses autores da Geração de 30 estavam se dedicando a responder essa pergunta: quem é o brasileiro? O que é o brasileiro? E aí vem a contribuição do Gilberto Freire lá com Casa Grande e Senzala. Basicamente, eu poderia dizer que o Gilberto Freire responde a essa pergunta, quem é o brasileiro, dizendo: o brasileiro é o mestiço. E ele é considerado um dos pioneiros nessa, digamos assim, aceitação da mestiçagem brasileira. Lembra que no século XIX o mestiço era considerado meio que um degenerado, a ponto de ser comparado com mulas? Daí o termo mulato. Lembra que a gente frequentemente associava tanto negros quanto indígenas à ideia de uma raça mais atrasada que impossibilitariam o Brasil de se tornar um país mais desenvolvido e moderno, e que por esse motivo a gente precisava de embranquecer a população? O Gilberto Freire ele vai por outro caminho. A título de curiosidade, vou aproveitar que vocês já conhecem, aí a gente já estudou antropologia, o Gilberto Freire estava sendo muito influenciado na sua obra pela escola cultural norte-americana,
Franz Boas, que vocês estudaram lá. Ou seja, estava sendo influenciada pelo culturalismo. Ele estava tentando fugir dessas explicações da biologia. O culturalismo, ele tem muito disso. Eu não vou explicar as diferenças culturais e a cultura, por exemplo, de um país utilizando termos biológicos como a raça. E o Gilberto Freire ele começa a negar tudo isso, né? Obviamente, ele faz isso com uma série de limitações, ele ainda reproduz vários tipos de determinismo biológico, tá? Então ele realmente acredita que cada raça tem ali suas determinadas características biológicas, ele realmente ainda acredita nisso. Porém, ele está tentando trazer essas raças não de forma hierarquizadas. E talvez seja aí a grande inovação, que não é exclusiva deles. Os modernistas na década anterior já estavam meio que tentando fazer essa reconstrução da história brasileira, levando em consideração essas outras raças, né? Sem essa ideia de embranquecer. Então, basicamente, talvez, se a gente pudesse falar de alguma contribuição do Gilberto Freire, seria dessa ressignificação do que era essa mestiçagem brasileira. Ao invés de falar que a mestiçagem brasileira era algo ruim, que os negros e os indígenas eram inferiores e não tinham nada para trazer à cultura nacional e que por isso deveriam ser pouco a pouco embranquecidos, ao invés disso, ele vai dizer o seguinte: não, a grande contribuição brasileira para o mundo foi saber construir uma mestiçagem muito positiva. Então ele vai tratar a mestiçagem como algo positivo. E aí, só que aí entra o grande problema, a grande crítica que a gente pode começar a elaborar pouco a pouco sobre o pensamento de Gilberto Freire. Porque para criar essa ideia de que a mestiçagem foi a grande contribuição do Brasil para o mundo, primeiro, ele retoma a ideia de determinismo biológico. Ele vai dizer que cada raça, aí vem aquela ideia do mito das 3 raças, inclusive que vocês estão cansados de aprender lá na primeira série, na segunda série, na terceira série, né? De que nós teríamos herdado, sei lá, os conhecimentos e a ciência dos europeus, teríamos herdados, né, sei lá, a culinária negra, a arte negra, a música negra, o samba, o futebol, a ginga, etc, etc. E teríamos herdado dos indígenas vários aprendizados sobre como lidar com a terra, sobre como plantar, etc. A gente aprende isso lá na primeira, segunda, terceira série. Mas veja, por detrás disso também existe em alguma medida esse mesmo determinismo biológico, como se fossem raças que trariam esses traços no sangue. Tá bom? Então a primeira crítica que a gente pode fazer é isso. Mas a grande questão é, desconsiderando isso, para ele isso era positivo, a gente conseguiu juntar o que teria de melhor nas raças. Mas aí a gente chega à segunda grande questão. A segunda grande questão é que, segundo ele, essa mestiçagem, essa junção das raças no Brasil, diferente de outros lugares no mundo, teria acontecido de forma muito harmoniosa, sem muitos conflitos. É como se eu tivesse conseguido fazer essa junção e essa mestiçagem sem os horrores que a escravidão costuma trazer, da tortura, da chicotada, das mortes, enfim, da perseguição policial. Então, na verdade, ele vai dizer que a nossa grande contribuição para o mundo é que a gente conseguiu fazer das nossas relações entre as várias raças, a gente teria conseguido fazer com que essas relações fossem harmoniosas. A gente teria conseguido, então, fazer a aproximação entre a Casa Grande e a senzala, entre os brancos e negros, de forma relativamente harmoniosa. Surge a ideia, começa-se a criar mais ou menos então uma imagem meio romantizada do que teria sido a escravidão, de que os escravos na verdade não eram maltratados pelo Senhor, e que na verdade os escravos eram tratados quase como se fossem filhos desse Senhor, e que esse Senhor cuidava desses escravos como uma grande família patriarcal. Ele era o grande patriarca que geria essa família como um grande, digamos, um protetor, um grande pai da fazenda. Começou-se a criar a ideia de que a relação entre os brancos e as mulheres negras era uma relação harmoniosa, amorosa,
coisa que não haveria em outros lugares onde tinha escravidão. E ele desconsidera que boa parte da mestiçagem, disso que ele está falando que foi uma mestiçagem harmoniosa, foi na verdade fruto de violência sexual. Então a segunda crítica, além dessa permanência do determinismo biológico, a segunda crítica que a gente encontraria nele é essa ideia de que a gente viveria numa grande democracia racial, como se a gente tivesse conseguido vencer o racismo que a gente encontra em outros lugares do mundo. Aqui a gente não teria tido isso, aqui a gente teria conseguido contemporizar, congraçar. Existe essa ideia do congraçamento de três grandes raças que se juntaram e formaram esse mestiço, a junção de tudo que é bom. Então, se por um lado o Gilberto Freire ele é considerado, em alguma medida, um autor muito importante, no sentido de que ele finalmente admite e assume os traços das populações negras e indígenas como parte da nossa identidade, né? Coisa que autores como Oliveira Viana e Nina Rodrigues não admitiam. Por outro lado, ele vai fazer isso a partir da postulação de que a gente vive num país aparentemente sem a persistência do racismo, sem violências e assimetrias entre as várias raças, sem perseguição policial às populações negras. Mas a grande questão é que o Gilberto Freire vai ganhar uma dimensão muito grande nesse período com essa ideia, porque se vocês lembrarem das aulas de história, esse é o período em que o Getúlio Vargas chega ao poder. E o Getúlio Vargas tem entre os seus grandes projetos políticos criar essa unidade, essa integração do que seria a nossa nação brasileira. Até então, os vários lugares do Brasil, cada um vivia uma realidade diferente, não compartilhavam às vezes dos mesmos símbolos. Então o Getúlio Vargas tinha esse projeto de criar uma imagem do Brasil. Quem é esse brasileiro? E aí, o livro do Gilberto Freire, essa ideia do mestiço, dos símbolos, de trazer símbolos tanto dos indígenas, quanto dos negros, quanto dos portugueses, e juntar tudo isso numa ideia de uma nação unificada, como se não houvesse nenhuma diferença, como se não houvesse brigas, como se não houvesse conflitos, como se não houvesse separações, colocar tudo isso numa coisa só, numa coisa aproximada, era muito interessante pro Getúlio Vargas, tá? Então o próprio governo brasileiro nesse momento compra essa ideia. O Brasil é um lugar mestiço, é um lugar harmônico, é a junção das três raças que vocês estudam até hoje na escola. Então cria essa ideia das três raças, do Brasil mestiço, do Brasil que é acolhedor, diferente de outros lugares do mundo, em que tem separação, tem segregação, não, aqui a gente mistura tudo, aqui é tudo bonito, né? Então, em alguma medida, é como se eu não tivesse percebendo a quantidade de desigualdades que ainda permaneciam do ponto de vista racial, inclusive.